Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de julho de 2015, domingo. Esse é o verbete de número 3.346. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 7 máximos. O título é Ditado Popular Antievolutivo, da especialidade Antievoluciologia. Quem escreveu esse verbete é a professora Zaade Sanabria. Ela é brasileira, natural aqui de Foz do Iguaçu, formada em letras, português e espanhol. É voluntária da Conscienciologia desde 2013. Definição. O ditado popular antievolutivo é a frase curta, tradicionalmente transmitida por gerações dentro de determinada sociedade, com significado anticosmoético e anti-exemplarista, acobertando ou induzindo ao erro e servindo de subterfúgio à procrastinação da autoevolução consciencial. O holopensene pessoal da anticosmoeticologia, o holopensene baratrosférico, a autopensenidade contaminada, o materpensene anticosmoético em defesa própria, a afinidade pensênica trafarista, a carência dos ortopensenes, a ausência da ortopensenidade. O ditado popular antievolutivo, o rifão anticosmoético, o provérbio belicista, a mensagem em defesa da guerra, a apologia anticosmoética, a manutenção dos conflitos interconscienciais, o travão multimilenar, a transmissão geracional dos ditados nosográficos, a vivência humana sem criticidade, o negocinho antievolutivo, os pseudoganhos, a zona de conforto. A falta da vivência do EV profilático, a assim antipática, a ausência de lucidez multidimensional, as companhias extrafísicas baratrosféricas, o auto e heteroassédio de consciens e consciex, as para-evocações doentias, as inspirações extrafísicas das parêmias assediadoras. E aqui na argumentologia, na página 29, no tópico caracterologia, ela lista aqui 43 posturas anticosmoéticas corroboradas por ditados populares antievolutivos. No tópico remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Alienação, falácia, hipercriticidade acrítica, jargão e provérbio mundial. A popularização dos provérbios antievolutivos banaliza as posturas anticosmoéticas na socin patológica, exigindo lucidez quanto à urgência de reciclagem holopensênica pessoal e grupal. Essa frase está perfeita, na forma e no conteúdo. Você já utilizou ditados populares na condição de desculpa para as autocorrupções? Reconhece o valor evolutivo de ortopensatas tarísticas? E na bibliografia específica, ela traz 4 fontes bibliográficas. Na mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos travão, aforismo, conflito, provérbio, sociedade, nosologia, besteirol, superstição, interiorose, egocêntrica, para-evocação, autocorrupção, comunicologia, interprisiologia, reeducaciologia, pseudo-sabedoria, intruso-pensenidade, esquadrinhamento, conscienciometria e indiscernimentologia. Perguntas. Agora, antes das perguntas, a gente sempre pede para o verbetógrafo dar uma introdução, uma contextualização. O que te motivou a escrever esse verbete? Fala um pouquinho para a gente, por favor, Zaade. Boa tarde. Boa tarde. Antes de começar, eu quero agradecer a equipe da Enciclosapiens por ter corrigido o verbete. As minhas amigas raríssimas, a Cal, a Tati, que também pelo apoio, pela amizade, e a minha dupla também. Eu sempre me questionei muito assim, sobre as parêmias, né, sobre os ditados populares. Por exemplo, quando eu era criança, às vezes eu perdia alguma coisa na escola,
perdi um estojo, um material escolar. Aí depois passava alguns dias, eu vi um coleguinha usando as coisas, os materiais que eram meus. Aí ele sabia que era meu, ele ia lá e pegava. Daí eu pegava e tentava, falava para alguma autoridade, professora, alguma coisa assim. Aí elas falavam, mas você perdeu, você deixou ali, achado não é roubado. Aí eu ficava pensando, ainda falava, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Aí eu pensava, nossa, a pessoa sabe que a coisa não é dela. E quem que é relaxada sou eu, quem é errada sou eu. Conforme eu fui crescendo, eu fui vendo quanto que isso é intrínseco à sociedade. Por exemplo, em letras, a gente estudava assim, sempre em sociologia, sempre tinha um sociolinguista, sociolinguística, sempre tinha um sociolinguista que falava que a cultura se manifesta através da fala. E aí eu comecei a relacionar isso com as parêmias anticosmoéticas, né? Por exemplo, achado ou não é roubado é uma parêmia muito usada dentro do Brasil, na sociedade brasileira. Quando uma pessoa acha alguma coisa, uma mala de dinheiro, e devolve, ela passa na televisão, ela passa no Fantástico, ela passa em tudo que é canal, ela é considerada um herói. Então, não é o comum, né? Sempre passa as notícias assim que não são comuns. E não é comum devolver as coisas, porque as pessoas sempre pensam que achado não é roubado. Aí, por causa disso, eu pensei assim, por que você não faz um verbete sobre isso, né? Já que você reflete sobre isso. Aí eu comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever, foi difícil, porque não tem tantas bibliografias, nem artigos científicos, nada, sobre o mau uso das parêmias, porque as parêmias, os ditados populares, sempre são vistos como uma sabedoria popular, mas ninguém vê o lado ruim das parêmias. Então, foi muito difícil procurar. A única pessoa assim, que eu achei que estudava, que via sobre isso, foi o professor Valdo. Então, eu consegui conteúdo nos tratados. Mas, assim, na ciência convencional mesmo, não tinha. É muito bom você trazer esse tema, porque, como você comentou da cultura, às vezes a gente incorpora sem perceber, começa a replicar aquilo e não vê que é um processo anticosmético. Ou até vê, às vezes, que deixa passar, né? Então, é bom chamar atenção para isso. Vamos aqui, a verbetógrafa professora Zaad, em Fatologia, página 27, quarta linha. Poderia exemplificar alguns dos pseudoganhos relativos aos provérbios populares antievolutivos? Bom, pseudo-ganho. Um pseudo é a pessoa achar que está ganhando alguma coisa. Por exemplo, ela acha um dinheiro e fala, nossa, eu sou sortudo. Eu achei alguma coisa na rua, estou com sorte. Então, a pessoa é um pseudo-ganho, porque às vezes a pessoa pega ali a energia daquele objeto, daquele dinheiro, daquela coisa que ela achou, e acaba às vezes até se envolvendo em mini acidentes, microacidentes, por causa daquele objeto que ela acabou pegando ali. Então, isso é um pseudo-ganho. Ela acha que tem sorte, mas, na verdade... E, às vezes, usa o provérbio para justificar, né? Como você estava comentando antes. Em Fatologia, também, sexta linha, na página 27. Como podemos avaliar melhor a autocorrupção camuflada pela parêmia anticosmoética? Quais os indícios de que há autocorrupção? Às vezes, a parêmia, ela não é anticosmoética. Ela tem uma interpretação neutra, às vezes ambígua. E a pessoa usa aquela parêmia para justificar a autocorrupção. Por exemplo, eu coloquei ali, acho que está na argumentologia, postura retardatária, que é 38, que é antes tarde do que nunca. E ali ficou antes tarde a nunca realizar, mas é antes tarde do que nunca. Quando eu estava conversando quando eu estava redigindo o verbete, eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim que ela usava esse ditado para poder chegar atrasada nos lugares. Por exemplo, ela chegava atrasada e aí não via a bola de neve que aquilo ia formando, porque ela assediava a família, assediava a pessoa que estava esperando ela e se auto-assediava também. Mas ela pensava, é melhor chegar atrasada do que não ir. Importante é a minha presença. Então, antes tarde do que nunca, ele pode ser um provérbio cosmoético, mas às vezes a pessoa usa aquilo como autocorrupção, como uma desculpa. Acaba adaptando, né, para a autocorrupção dela. Em Legislogia, página 28, Lei de Gerson. O fato da Lei de Gerson ser muito comum e usada no Brasil faz com que tenhamos maior uso de provérbios antievolutivos por aqui do que em outros países? Pode repetir a pergunta, por favor?
Ele quer saber se pelo fato da gente ter aqui a lei de Gerson, que é essa do jeitinho de se Do dar jeitinho bem em tudo, brasileiro. né? Você acha que isso é mais comum aqui no Brasil do que em outros países? Por exemplo, a gente acaba usando mais provérbios anticosmoéticos aqui do que em outros países? Ah, tá, entendi. Acho que no Provérbio Mundial do verbete do Valdo, ele fala que a gente consegue mensurar a pensanidade de uma sociedade através das parêmias mais utilizadas. Então, se a pensanidade do brasileiro é mais do jeitinho brasileiro, então quer dizer que as parêmias são mais anticosmoéticas. Mas, assim, há lugares que, se você esquecer uma carteira, alguma coisa, a pessoa não vai pegar. Né? Por exemplo, esse dia eu estava vendo mesmo O Mundo Segundo os Brasileiros, aí eu estava assistindo a Índia. Aí as pessoas foram numa festa de casamento e deixaram os carros todos abertos, vidro aberto e tal. Aí o cara estava explicando, né? O cara que estava lá junto com o repórter falou: o pessoal aqui deixa tudo aberto, não tem problema. Se fosse no Brasil, não ia ser da mesma forma. Então, o jeitinho brasileiro acaba influenciando aí. Professora Zaad, em Fatologia, página 27, quarta linha, de baixo para cima. Poderia exemplificar a inflexibilidade dos dogmas pessoais? Deixa eu ver. É a falta de abertismo consciencial e não levar em conta o princípio da descrença. Então, a pessoa tem aquela parêmia para ela, tem aquele estado para ela e não se abre, é inflexível, Questiona, né? Ela não questiona aquilo. Por exemplo, eu ficava horrorizada, assim, achado não é roubado. Daí ninguém questionava. Tipo assim, a pessoa fala uma parêmia e daí dá ninguém autoridade para ela. Dá autoridade para ela, ninguém fala mais nada. Pronto, acabou. E muitas vezes é passado de pai para filho, né? Sim. Na família, né? Então a gente cresce ouvindo certas coisas e acaba incorporando na vida, e se não questionar, né, vira um dogma realmente. Ainda em Fatologia, página 27, terceira linha, de baixo para cima. Poderia expandir a fuga da vida racional? Bom, a fuga da vida racional, deixa eu pensar. A pessoa ficar usando parêmias e criando fantasias, né, de alguma situação e não viver assim numa lógica, né? Por exemplo, quando uma pessoa está fofocando da outra, vem falar uma fofoca. Aí a pessoa pensa, onde a fumaça, há fogo. Se estão falando é porque todo mundo tem um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade. A pessoa não vai lá investigar. Então, isso também pode ser uma fuga da vida racional. A pessoa não tem um posicionamento de lá investigar. Acaba acreditando no que o outro está falando. Então, pode ser uma fuga da vida racional. Pedro, posso fazer uma pergunta sobre claro. isso? Zaad, parabéns pelo seu primeiro verbete. Espero que sejam vários, tá? Porque alguém tem que te falar isso, né? Então, eu vou ser logo a primeira, tá? Eu queria saber, dentro essa negação da vida racional, se você acha que uma pessoa que não tem noção da evolução, né? Não conhece o paradigma consciencial, não sabe que a gente está evoluindo em várias vidas, só pelo uso da racionalidade, ela conseguiria entender que esses provérbios, esses ditados populares, eles são antievolutivos? Não são assim um bom negócio, não são éticos, você acha? Bom, se a pessoa tem um pouquinho de ética, um pouquinho de racionalidade, de pensar, de questionar sobre isso, eu acho que ela pode não usar isso de forma anticosmoética. Eu acho que é isso. Você acha que a pessoa pode... Ela não precisa assim, conhecer o princípio da Conscienciologia, não precisa ser da Conscienciologia para não usar isso, mas se ela tem um pouco de ética mesmo, ética convencional... De criticidade. De criticidade, ela não vai usar. Bacana, obrigada. Zaad, na parafatologia, a última, as inspirações extrafísicas das parêmias assediadoras. Eu queria que tu expandisse um pouquinho. Bom, quando você fala uma parêmia anticosmoética, você evoca assédio. As inspirações extrafísicas das parêmias assediadoras é isso. Se você está falando alguma parêmia que é anticosmoética, que é antievolutiva, você vai chamar assédio. Não tem nem o que questionar. O interessante disso é que
ao longo do tempo, essas frases curtas, elas vão criando um holopensene, né? Elas vão se consolidando. E aí a pessoa realmente, quando ela fala, ela conecta esse processo que já vem sendo formado ao longo de muito tempo, e aí tem consegues envolvidas, né? E você tinha esse hábito também de usar essas parêmias, ou só sofria, era vítima delas? Não, eu também, eu já usei muitas parêmias. Uma que eu descobri há pouco tempo que eu usava para justificar um traço meu, um trafar, que é a teimosia, era o água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então eu ficava insistindo ali numa situação que às vezes não ia dar certo, e daí ficava teimando, né? Porque assim, essa parêmia, ela representa persistência, mas eu usava como teimosia, para ficar teimando em alguma situação. É o bacana que você está dando uma abordagem que é fato, eu já estudei muito essas condições pelos jargões, e dependendo de como a pessoa usa, ela pode usar aquilo como argumento para um lado ou para outro, então vai depender muito da intenção dela. Sim. Agora, aqui em parapatologia, você já acabou respondendo. Na terceira linha, as parevocações doentias. Como diferenciar as parevocações doentias dos processos durante a reciclagem? Como lidar positivamente com a situação sem permanecer inutilmente negativo, no negativo? Acho que a pessoa tem que parar de usar, começar a prestar atenção no que ela fala, né, diariamente, e tentar evitar usar o máximo essas parêmias. É que nem a gente fala, a gente tem um trafor, a gente usa esse trafor para superar um trafar. Então, usa uma parêmia cosmoética, uma ortopensata, uma pensata conscienciológica, ou um ditado popular que tenha valor positivo para superar aquela parêmia assediadora. O bacana é quando a pessoa une, fala a manifestação dela no cotidiano com um processo parapsíquico. Então, ela às vezes percebe que ao falar aquilo, o ambiente pesou, ou ela recebeu um ataque extrafísico, ou chegou alguma consciência que não é tão positiva. Aí ela começa a dar mais importância para isso. Tem um verbete do professor Valdo que chama autoconsciência verbal, que é isso que você estava falando, quer dizer, a gente ter lucidez de tudo que a gente fala. Então, isso é muito importante para a assistência, por exemplo. Ontem eu estava comentando isso com os amigos. Nós devemos dominar a comunicação desde um processo mais erudito até um processo chulo quando precisar. O que vai mandar é com quem você está falando e aquele contexto. Isso a gente estuda em linguística, que é a competência linguística, que você conseguir transitar por vários círculos sociais. Então, você consegue falar desde com a pessoa mais simples até a pessoa mais erudita. E a ideia é acessar a pessoa. Então, você quer fazer assistência, tem que acessar a pessoa através atender. da linguagem. Tem, às vezes, pessoa teimosa, muito assim, cabeça dura, e de um nível muito baixo, que às vezes a linguagem vai ser um pouco mais rudimentar mesmo. Eu fiquei com uma dúvida sobre essa transição, porque eu acho tem lógica, né? Você transitar desde a pessoa que é analfabeta até a pessoa erudita, isso é legal. Mas o uso da linguagem chula, você acha que não é anticosmoético, por exemplo? Como conduta exceção, dependendo do caso, às vezes... É como aquela autoimposição quando é necessário. Tem. Acho que o Milor falava isso. Às vezes tem situações que só um palavrão consegue, sabe, definir. Mas isso é exceção, tá? Não vamos fazer apologia aqui do palavrão. Mas às vezes não tem como você fugir em função da linguagem coloquial, da linguagem popular mesmo, da situação. Então, a dificuldade é não usar isso para começar a falar palavrão em qualquer contexto, né, ou usar isso como desculpa. Então, como conduta exceção, às vezes é inevitável. Só para um detalhe, quem quiser aprofundar, tem o verbete chulopensene, que ele aprofunda bem essa questão aí do chulopensenidade. Fala. Ela tinha falado, por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E tem outros aqui que são neutros, né? Parece que tem um também que, de boas intenções, o inferno, até que o professor Valdo falava, de boas intenções a baratrosfera tá cheia. Mas parece que está aqui também, eu vi alguma coisa. Então tem uns que são neutros, né? Isso você já percebeu.
Eu coloquei alguns que são neutros, mas que em alguma situação eu ou alguma pessoa que eu conheci, que eu conversei, usou de forma para justificar a autocorrupção. Quando ela usou com uma intenção. Agora, tem um aqui na fatologia, da página 27, quarta linha, aí você fala zona de conforto. Você poderia discorrer por que você inseriu aí em ditado anticosmoético aqui, né? Essa zona de conforto. A zona de conforto eu inseri porque eu coloquei lá na argumentologia que ele deixa a vida me levar, vai empurrando com a barriga, que às vezes a situação assim a pessoa está com água no pescoço e acaba ficando numa situação de conforto porque ela usa esse provérbio. Deixa que a vida resolva, deixa que a vida me leve. Zeca Pagodinho, né? E outra coisa também que acho que entra dentro disso é o próprio fato de que dá trabalho a pessoa começar a pensar antes de falar em qualquer situação, né? Então isso ela vai ter que sair dessa zona de conforto, daquilo que ela está habituada a falar, daquilo que ela gosta. Então isso também exige reciclagem. Agora na exemplologia, aqui a primeira frase aqui, ditado popular antievolutivo camuflado, né? Aquele aparentemente cosmoético. Você poderia discorrer, se possível, dando exemplo? Tá, esse é o exemplo que eu já falei antes. Água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura, ou antes tarde do que nunca. São provérbios camuflados, podem ser provérbios camuflados, que aparentemente é cosmoético, mas a pessoa pode usar para justificar uma autocorrupção. Então, existem vários provérbios que têm sentido neutro, que tem interpretação ambígua. Então, daí a pessoa decide como ela usa. Então, ela tem que prestar atenção. Se ela está usando de forma cosmoética, por exemplo, usando o água mole em pedra dura, tanto bate até que fura para persistência ou para teimosia, que era o meu caso. Só uma última aqui. E o outro exemplo, já falou da exemplologia? O outro é ditado popular evidente, aquele que é evidentemente anticosmoético. Por exemplo, achado não é roubado, ou ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Esses são, dá para ver que é anticosmoético, não tem nem que questionar. Tem como defender. Aqui na caracterologia, a quinta, antidenunciativa, fala assim, em briga de marido e mulher, ninguém bota a colher, né? Ninguém mete a colher. O que você acha? Isso aí pode ser neutro? Como é que você analisa? Ele também pode ser neutro, porque assim, numa discussão cotidiana entre marido e mulher, você não vai lá e vai interferir. Fala, para de brigar, não sei o quê. Você não pode fazer isso. Mas, quando tem casos assim de violência física, eu acho que a pessoa tem que tomar a postura de denunciar. Por exemplo, esses casos que a gente vê assim nesses programas que passam aí de tarde, Cidade Alerta, que o marido mata a mulher, que já estava ali discorrendo um bom tempo alguma situação, eu fico imaginando, será que ninguém sabia? Por que ninguém denunciou? Por que ninguém foi na polícia ou na delegacia da mulher denunciar? Aí a gente fica pensando, né, talvez por trás disso esteja o ditado. Eles estão brigando, eles que se entendem. Então, briga de marido e mulher e ninguém mete a colher. Às vezes tem que entrar. Obrigado. Oi. Aqui em fatologia, na quarta linha, negocinho antievolutivo, eu estou tentando encaixar uma postura minha aqui que eu me observei esses dias fazendo, e eu não sei se é nisso ou se seria no ganhos secundários. Quando você já fez ou pensa que fez uma reciclagem de algum tipo de padrão holopensênico e volta a conviver com um grupo que tem aquele padrão e, consequentemente, você muda o seu linguajar e acaba também falando coisas que você já não falava mais, inclusive os ditos populares anticosmoéticos também. Daí, o que seria? Um negocinho antievolutivo para você se aproximar daquele grupo ou seria um ganho secundário porque você ainda não quis fazer uma cisão daquele grupo? O que implica essa mudança de comportamento, na sua opinião? Tá, o negocinho antievolutivo é a trapaça, é outra coisa. O ganho secundário, a pessoa está ali com segundos interesses mesmo, porque tem o negocinho evolutivo, que é o verbete do Valdo, e daí o negocinho
evolutivo é assim, a pessoa que presta algum tipo de assistência, ali, por exemplo, religiosa, mas está interessado em autopromoção. Agora, o negocinho antievolutivo, ele é antievolutivo mesmo. Ele é trapaça, ele é a pessoa interesseira, o jeitinho brasileiro, a pessoa que está querendo fazer aquilo para ter um ganho secundário. Não sei se eu consegui responder. Não, e esse ajuste que pode ser feito para você se readaptar a grupos, isso também é anticosmoético, né? Sim. Mas o que você falaria disso? Seria ganho secundário? Você, por exemplo, você saiu... Deixa eu tentar entender. Você estava inserido num grupo, você saiu daquele grupo, melhorou, reciclou, daí você volta para aquele grupo... Eu vivi aqui em Foz 6 anos. Daí eu voltei para São Paulo agora e estou me adaptando a pessoas, amigos, pessoas que eu já convivia. E eu me peguei com um linguajar, palavras e comportamento, e eu pensei em mesmo que já não eram meus mais. Então, daí eu estou pensando nisso aqui. O que seria nessa questão até de como você muda seu comportamento e a sua fala em função de readaptação a grupos? Bom, talvez a linguagem pode manter a mesma, mas você tem que prestar atenção no que você fala para se readaptar ali. Porque, assim, você saiu do grupo, voltou mais lúcida. Então, tem que prestar atenção no que você vai falar para mostrar que você mudou. Para mostrar que você está mais... O grupo não trazer ela... para não trazer você de novo. Eu achei que seria assim, mas na prática, às vezes, a gente escorrega. É difícil, entendo. Por causa do holopensene do grupo, né? Muito... Já tem uma raiz ali, aí a tendência é se acomodando, né? E a outra coisa que eu queria saber é sobre os caprichos antievolutivos, na penúltima linha da fatologia aqui da página 27. É a pessoa que ela não quer abrir mão de um pato pensene, né? Ela tem um capricho, ela pensa daquele jeito e não muda. Então, que nem eu coloquei aqui, não abrir mão de uma patopensenidade por capricho, né? Por vaidade. Ela pensa daquele jeito e pronto. Não porque não, né? Assim, coisa que não tem lógica, mas ela insiste. Zade, parabéns pelo verbete e pela estreia. E eu queria saber o seguinte, dentro da sua prática profissional, sei que você é professora, e que você trabalha com ambientes mais carentes, né? Qual que é a relação que você faz entre o verbete que você escreveu e a sua prática docente? Eu escrevi o verbete também por causa da minha prática docente, porque eu vi assim que nas regiões que eu trabalhava, o achado não é roubado não era só um ditado, era uma lei. Então as crianças pegavam mesmo. E daí eu ficava lá na frente da sala de aula tentando explicar, dando aquela bronca pedagógica, né? Gente, vocês não podem pegar o material do colega, não é de vocês, tem que devolver. Aí eles começavam a falar, mas meu pai e minha mãe, quando acham alguma coisa na rua, eles pegam, professora. Daí eu ia falar o quê? Eu ia ficar falando mal do pai e da mãe. Daí eu pensei, não, tem que fazer um verbete, que daí eu consigo esclarecer. Eu vou conseguir esclarecer pelo menos alguém. Então, a pontinha do iceberg eu já vou lançar. Aí, então... Você está trabalhando tanto na ponta, né, mais lá da assistência, como aqui também. Então, devagarinho, você vai mostrando. A transformação acontece de forma lenta, né? Exatamente. Mas você vai dando seu exemplo. Okay? Poderia aprofundar a frase enfática, por favor? Tá, eu vou reler aqui a frase enfática. A frase enfática. A popularização dos provérbios antievolutivos banaliza as posturas anticosmoéticas na socin patológica, exigindo lucidez quanto à urgência de reciclagem holopensênica pessoal e grupal. Essa frase, eu fui juntando assim, coisas que o Valdo falava, e daí eu cheguei... Foi meio que juntando frases, e aí chegou nessa frase. Por que eu coloquei essa frase aqui? Vou aprofundar sobre ela. O ditado popular antievolutivo, muitas vezes, ele é considerado banal, uma coisa comum. Às vezes, a gente assiste uma reportagem e não sabe o que está por trás daquilo. Sempre em final de ano, a gente, quando as pessoas começam a viajar ou vão fazer compras, elas geralmente passam na TV uma reportagem com um policial, alguma pessoa da segurança pública, dando dicas de como a pessoa deve se comportar para não ser assaltada. Então, eles falam, se você for estacionar seu carro, não deixe nada visível nos bancos, guarde tudo.
Ou, se você estiver no aeroporto, na rodoviária, fique sempre perto das suas malas, mochilas, não tire o olho. Ou, se você estiver num lugar muito movimentado, não fique falando no celular. Por quê? Por que acontece tudo isso? Daí eu ficava pensando, porque a ocasião faz o ladrão. Então as pessoas pensam assim, é banal. Às vezes a gente vê na televisão e não vê o que está por trás disso. Por que o policial está ali dando dicas de como não ser assaltado? Porque por trás disso talvez esteja, talvez não, eu acho que quase certeza que está o provérbio. Né? Ou às vezes assim, alguma pessoa esquece de cadear a bicicleta. E daí vai lá e perde, roubam a bicicleta dela. Daí você vai falar para alguém e fala assim, mas você deixou aberta, então a ocasião faz o ladrão. Então isso é considerado banal, as pessoas acham normal. Se você deu a oportunidade, o ladrão vai lá e você vai dar a oportunidade para o ladrão lá e roubar mesmo. E fazendo com a reciclagem, ou pensando com a pessoal e grupal, uma pessoa pensando diferente, ela consegue mudar o grupo. Se uma pessoa pensa diferente, pensa nisso diferente, ela consegue mudar o grupo que ela está inserida. Talvez um dos pensamentos que ocorram, né, quando a pessoa está nessa condição e é envolvida pelo grupo e cede, que é muito comum, é pensar assim, todo mundo faz, né? Faz uma besteira e ela se justifica com esse provérbio, né? Todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Então, realmente tem que começar por isso, essa reciclagem tem que começar pela pessoa falar, não, mas eu vou fazer diferente. Não penso assim, E aí o exemplo começa a reverberar. Pode falar. Eu estava aqui pensando, assim, a relação do seu verbete com a gíria, o dicionário cerebral e a cognição. E como que você vê isso, assim, me parece que tem uma questão, assim, de preguiça mental que a gente, se não exercita, né, se não tenta encontrar novas palavras ou explicação, até assim, a nossa explicação para as coisas, a gente tende a usar palavras mais simples ou então, tipo, termos mais simplificados para explicar alguma coisa que a gente está se deparando no dia a dia. Né? E aí essa preguiça assim acaba gerando uma falta de entendimento mesmo. Como que você vê isso assim, que o provérbio ele acaba sendo anticosmoético porque as pessoas param de certa forma de pensar sobre o valor das coisas, né? Tem uma relação mesmo entre isso, assim, o provérbio com a gíria também? Eu não tinha pensado nisso, não tinha relacionado com a gíria, mas pode ter uma relação sim, eu acredito que tenha. Porque às vezes a pessoa, que você falou, ela tem preguiça mental, tem preguiça de pensar diferente. E acaba usando aquilo para se justificar. Pode ser também. Acho que realmente tem relação, né? O nosso vocabulário, ele é composto pelos ditados também, gírias, né? As frases feitas, as expressões. E se a gente conseguir estudar com calma o que a gente fala, a gente vai chegar no nosso dicionário cerebral e vai ver a nossa pensenidade. E aí pode dar um diagnóstico, né? Isso é mais positivo, é mais negativo. Então, esse exercício que você está trazendo aqui para a gente, para o ato de pensar no que a gente fala, no ato de pensar na nossa expressividade, né? Como que a gente se manifesta na comunicação, ajuda muito a pensar nisso, na cognição, aquilo que a gente interiorizou. Então é bom voltar e a pessoa pensar. E aí quando faz o estudo técnico, por exemplo, essa listagem que você fez, e a pessoa começar a pensar, ela começa a ser mais crítica e começa a eliminar isso ou deixa ali na cognição para uso didático. Olha, esse provérbio é, né, anticosmoético, não é legal. Estudo para sociométrico também se pode fazer disso, né? Os grupos, você diz? Dos grupos, perfeito. Claro. A tendência dos grupos é ter uma linguagem própria, né? Como estava discutindo. E é importante a técnica da diferenciação pensênica aí também. Ajuda demais para a pessoa poder ver tudo o que ela tem que mudar para não ficar ficou assim, né? Essa diferenciação pensênica ela é importante para a pessoa começar a reparar se ela não é pensada, né? Se às vezes aquilo que ela vai exteriorizar não está vindo de uma consciência, que é uma consciência física. Mas por que ela pegou? Perfeito, por que teve esse link? Então exatamente. Isso ajuda a própria consciência a ver as coisas que tem que mudar e ver o entorno, né? Exatamente, porque se tem um grupo intrafísico, tem o extrafísico também, isso comunica, né?
minha pergunta era bem dentro disso, é que você usou aqui, Zad, alguns princípios, por exemplo, esse do mar vem o sal e da mulher vem o mal. E tem outro relacionado à mulher também, que é mulher honrada não tem ouvidos nem olhos. Isso parece de um período assim que a mulher não tinha vez na sociedade, né? E a gente vê que isso já mudou. E o que eu ia falar é assim, se a sociedade, né, a gente enquanto sociedade pegasse os outros princípios que ainda estão válidos hoje em dia, a gente poderia ver o que a gente precisa reciclar, né, enquanto sociedade, assim, enquanto princípio. Eu acho que a tendência da sociedade é melhorar em todos os aspectos, né? Porque a gente vai chegar no estado mundial. Esses provérbios aqui, por exemplo, no Brasil já está melhorando. Mas, assim, em alguns lugares, por exemplo, países de Oriente Médio, ainda a mulher é bem desvalorizada. E esse aqui que eu coloquei, mulher no volante, perigo constante, ele é muito usado ainda aqui no Brasil. É isso que eu ia falar, não mudou ainda, né? Ainda não quem mudou. sabe... Como se fosse que homem não dirigisse mal, é só mulher. Isso. Okay? Pode falar, Cris. Na página 28, sobre a efeitologia, o item efeitologia. Coloca aí 2 itens, né? O efeito da refutação dos ditados populares antievolutivos e o efeito da reciclagem dos autovalores. Tá. O efeito da refutação dos ditados populares antievolutivos é refutar, questionar. Por que se usa isso? Que nem quando eu pensava quando era criança. Por que achado não é roubado? Como assim? Então, assim, tem que questionar. E até os próprios ditados que você usa de forma anticosmoética também pensar. Você tem que pensar sempre no que você está falando e no que as pessoas falam para você, para ver se não tem alguma coisa por trás, alguma segunda intenção. E daí o efeito da reciclagem dos altos valores é isso. Você vê que você está usando alguma coisa, algum provérbio para justificar um trafar seu e reciclar, parar de usar, tentar usar outro provérbio. Tem aquele aquele verbete lema automotivador da Adriana Lopes, usar um lema automotivador para você mudar aquela situação ali. É o contrário, que é o contrário, né? Está desligado, não? Página 29, culturologia. Você que coloca no segundo item a cultura da irreflexão. Na culturologia? O item, a cultura da irreflexão. Tá, a cultura da reflexão é aquelas, que nem a gente estava falando agora há pouco, é preguiça mental, não refletir, é pegar tudo pronto, mastigado. A gente vê isso, eu sou professora, eu vejo isso na sociedade, às vezes querer pegar a resposta pronta, os negócios de colar, que não tem a ver com o que eu estou falando aqui, mas tem a ver com o jeitinho brasileiro. Mas assim, é querer receber tudo pronto. Né? É não questionar também, não refletir. Fala um provérbio popular, fala um provérbio anticosmoético e pronto, acabou. Você não tem mais o que questionar. Então essa é a cultura da reflexão. Agora aproveita aí e fala da cultura dos idiotismos culturais, porque isso acho que é bem em cima do verbete, a próxima. Cultura dos idiotismos culturais é dar valor, valorizar os idiotismos, né? Você não questionar, você não fazer frente, né? Fazer frente, nos posicionar sobre essas coisas assim, sobre as culturas, sobre o que vem da mídia, sobre o que vem. É isso aí. Porque às vezes, principalmente os jovens, às vezes não percebem que a cultura pode ser idiota ou idiotizante, ou, né, aumentar a ignorância. Então, em toda cultura existe isso, existem aquelas coisas que não têm defesa, que são indefensáveis, que são idiotas, e às vezes a gente entra de gaiato e acaba replicando aquilo. Então, essa cultura da irreflexão leva a esses idiotismos e vice-versa. Né? Bem ligado. Está bem colocado aqui, porque muitos provérbios são idiotismos culturais, né, que passam. Tem o caso daquela... Está ocorrendo agora na Espanha, santo não sei das quantas, que é o... Das touradas lá? Os bois saem... A imprensa aqui no Brasil se referiu àquilo, mas não deu contra, como se fosse
Esses dias aí. Perfeito. É uma coisa cultural. Entra como se fosse um folclore, né, da tradição, da cultura de um país, e aquilo é repetido anos e anos, pessoas morrem, maltratam os animais, etc. Não questiona e não fala nada, simplesmente mostra a notícia como se fosse uma coisa comum. Pois não. Parabéns pelo verbete, está muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta em termos de, culturalmente, essas frases vão sendo modificadas, né? Às vezes até a questão do telefone sem fio, né? Chega de uma outra forma, que eu acho que é um exemplo aquele do quem não tem cão, caça com gato ou como gato, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu tive vendo que teve um grupo que estava resgatando essas coisas, né? Porque foram mudadas ao longo do tempo, e como a escola tem procurado ter um cuidado. Por exemplo, aquela música Atirei o Pau no Gato, né? Eu já percebo que eles estão cantando Não, atire o pau no gato. Né? Então existe um certo... Hã? Isso, porque está resgatando essas questões, o que a gente está ensinando dentro da escola, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você pesquisou essas alterações para contribuir. Bom, eu não vi muito sobre essas alterações, mas eu sei que tem. Por exemplo, quem tem boca vai a Roma. As pessoas acham que é aquela pessoa que se vira em qualquer lugar. Mas, na verdade, a origem do provérbio é quem tem boca vai a Roma, é vaiar. É o verbo vaiar, não é de ir, o verbo ir. É o verbo vaiar. É igual esculpido a Carrara. Fala esculpido e escarrado. Cupido escarrado. Isso aí mesmo. Né? Então, que bom que está acontecendo isso, né? Que bom que está mudando. Atirei o pau no gato, agora não atirei o pau no gato, porque a gente começa a inserir ali valores mais éticos para as crianças, né? Então elas começam a mudar. Hoje você vê assim, que as crianças de hoje são menos... eu acredito, eu vejo com bons olhos, são menos violentas que as de antes. Né? A única questão talvez seja o excesso do politicamente correto, porque aí começa também como é que eu vou chamar assim, preocupação excessiva com coisas que às vezes são inócuas ou fazem parte de um determinado contexto, né, da época e tal. Mas isso acontece, são as transformações pelo fato, assim, quase que espontâneas, pelo telefone sem fio, ou porque há uma conscientização e se tenta mudar algo que de algum modo mantém uma aos poucos as pessoas vão percebendo que aquilo não é benéfico, que aquilo não faz bem. Por exemplo, propaganda de cigarro na década de 80 tinha. Hoje já não tem mais. Aquele cigarrinho de chocolate que tinha para criança quando era pequena tinha. Hoje já não tem mais. Então vai mudando. Aquele suco de arminha, tinha uns suquinhos assim que você cortava e ele... Depois você brincava de arminha, já não vende mais, você não acha mais. Então, os valores vão mudando e que bom que está ficando mais cosmoético. Dentro dessa discussão que a gente está fazendo, eu estava lembrando lá do dicionário, né, do Renzo Tosi, lá de sentenças latinas e gregas, que ele conta a história das parêmias, né, quer dizer, onde que surgiu e como que ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas o que eu pensei é o seguinte, queria que você refletisse, quantas dessas parêmias anticosmoéticas são milenares, né, e que vai passando, né, de geração para geração, ou seja, a pessoa está repetindo, às vezes, aquela parêmia há vidas, né, e mantendo aquela postura anticosmoética há vidas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Que nem eu coloquei ali, acho que na fotologia, acaba se tornando um travão milenar. Atravanca a evolução da pessoa, ela cai na automimese por causa desse ditado popular. Às vezes ele tem uma postura corrupta, uma postura bélica e acaba usando sempre o mesmo ditado, olho por olho, dente por dente, que já há muito tempo já está desatualizado, né? E aí a pessoa ainda continua usando. Às vezes a pessoa até tem retrocognição com isso, se ela lembra o arcabouço, vamos dizer assim, linguístico da coisa, se ela começa a estudar outros idiomas, o processo do latim, por exemplo, tinha determinadas legiões de soldados que tinham um lema. Esse lema normalmente era como se fosse um provérbio. E aí esse lema hoje, se a pessoa começa a estudar e entra nesse holopensene, isso pode desencadear a retrocognição. Tanto o processo negativo como o processo positivo também, principalmente pela fixação que aquilo tinha. Então, quando se reuniam, eles gritavam aquilo, por exemplo,
exemplo, eles tinham aquilo como força, iam para a guerra em função disso, né? Então essa condição às vezes vai fixando a memória e aí a pessoa pode acabar lembrando de uma situação dessa. Pode ser a retrocenha, né, da pessoa. Pode ter a ver exatamente com a retrocenha, aquele holopensene, nesse caso ibélico, ou um outro holopensene específico. Eu queria falar duas coisas. Uma sobre esse travão multimilenar. E o que você acha? Assim, às vezes a pessoa pensa que é banal, vou parar de usar esse provérbio anticosmoético, né? Como se fosse uma reciclagem simples, mas às vezes ali atrás tem várias consciências, tem várias assim, vidas, uma história toda anticosmoética e a pessoa não sabe, né? Que essa é uma reciclagem relevante, que isso impacta não só a ela, como o grupo. Você entende assim, essa reciclagem como uma reurbanização, digamos assim? Eu entendo como uma reurbanização, que você começa a dar o exemplo, você começa a dar o exemplarismo pessoal. Então, se você muda uma postura que você tem, se você é muito bélico e você começa a trabalhar para mudar aquela postura, isso vai mudar ali, vai repercutir em torno, tanto em quem está em volta de você, tanto intrafísico quanto extrafísico. Agora, uma outra pergunta. Você já identificou algum provérbio positivo, evolutivo, que você acha que tem alguma relação com outras vidas, assim, pessoalmente? Não. Ainda não, fala pra ela. Não, eu selecionei aqui uns provérbios, por exemplo, depois da tempestade vem a bonança, eu acho que são coisas assim que me ajudam, mas assim, não que é retrocognitivo. Aqui você, na bélica, aqui, tem uma que eu lembrei aqui, que você tem uma parecida, né? O medo da guerra é a melhor garantia de paz. Também, eu conheço uma que fala assim, para se ter paz, prepare-se para a guerra. Mas dá na mesma, mais ou menos. Essa é brava também. O que você acha? Quando eu vi essa parêmia, eu lembrei dessas comunidades assim, que são dominadas pelo tráfico, tipo o Rio de Janeiro, assim, que tem os morros que o traficante que domina, e às vezes acontecem essas coisas ali, a pessoa não pode falar porque tem medo de morrer. Então, o medo da guerra é a melhor garantia de paz. Eu acho que exemplifica bem esse tipo de situação. Né? A pessoa tem que ficar, como é que fala? Cego, surdo e mudo, porque ela está vendo, para não morrer, não ficar numa situação de tortura ali. Outra coisa, em mitologia, página 29, primeira linha, gostaria que enfatizasse a ruptura com mitos embasados em preconceitos e estereótipos. Muitas vezes temos preconceitos multimilenares enraizados no paracérebro e nem percebemos. Você concorda? Eu concordo. Aí, volta ao que eu falei, a pessoa prestar atenção no que fala, no que pensa, anotar, para romper com esses mitos aí, com essas coisas multimilenares que, às vezes, você nem presta atenção. Para você é uma coisa comum, banal. E aquela pequena coisa ali que você não está prestando atenção acaba atravancando a tua evolução. Pelo que a gente observa, às vezes as pessoas não dão muito valor para isso porque acham que uma vida começou agora, né, nessa cronologia atual. Mas há uma tendência da nossa mentalidade se formando ao longo dessas vidas. Então, os ditados entram nisso, né, os nossos valores, as nossas ideias, aquilo que a gente valoriza. Então, realmente, às vezes é muito difícil a pessoa perceber que ela está enviesada, que ela tem uma tendência, por exemplo, de defender algumas coisas que não são tão cosmoéticas assim. Então, fazer esse diagnóstico é muito interessante. Qual que é a nossa mentalidade, né, enquanto consciência, a nossa ideologia que a gente foi construindo ao longo das vidas? Por exemplo, o Arlindo mexeu muito com filosofia, né? Dentro da filosofia tem vários campos. Então, tem alguma linha que ele gosta, ele deve vir trabalhando com isso há muitas vidas. Então, ele pode, com isso, fazer esse diagnóstico. E assim é com cada pessoa. E aqui tem uma boa que é ligada à filosofia na caracterologia a sétima, antidialética. Né? Gosto e opinião não se discute. É um absurdo. Às vezes a pessoa não... a gente tem que promover sempre a dialética, a discussão, o debate, o que acontece aqui dentro do tertuliário. Aí a pessoa tem opinião, às vezes não concorda e acaba ficando quieta, porque gosto e opinião não se discute, mas não é assim. Às vezes você tem que se posicionar. É o que mais se discute, para ajudar, né? Para ajudar.
Quem mais, pessoal, quer comentar? Pois não. Obrigada. A gente está falando bastante de reciclagens, dos ditados populares antievolutivos. Agora eu queria saber, assim, você tem alguma técnica pessoal que você utilizou para fazer essa reciclagem, para você indicar para as pessoas? O que eu coloquei ali na terapeuticologia, orto pensata esclarecedora, omega pensene trivocabular tarístico. Quando eu comecei a ter acesso aos livros da Conscienciologia, eu comecei a anotar assim, todas as frases que eu achava interessantes. Os livros da Malo mesmo tem umas frases assim que, nossa, pega no fundo da consciência. Então, assim, isso me ajudou. Para mim foi esclarecedor e começou a me ajudar a ultrapassar, a passar por esse posicionamento que eu ainda tenho, estou reciclando, sim, de usar aparelhos. Tá ligado? Pode ir que vai ligar. Pode ir falando. Tem a classificação da pensenização média de determinada SOCIM ou SOCIEX mensurada pela seleção dos ditados mais usados na comunidade intra- e extrafísica. Eu queria entender melhor, queria que você explicasse essa questão da pensenização média da comunidade, né? Sim, essa frase eu tirei da argumentologia do verbete provérbio mundial do Valdo. E eu achei bem interessante porque eu já pensava isso, mas eu nunca vi isso numa frase, né? O que acontece aqui? A gente pode classificar a pensenização média, se ela é mais nosográfica ou se ela é mais homeostática, através dos provérbios mais usados na comunidade. Então, se uma comunidade, o provérbio, você faz lá uma listagem dos provérbios mais usados, e o top do top é achado não é roubado, então ela vai ser mais nosográfica. Agora, se você faz lá, vai em outra comunidade ver, deixa eu ver, uma parêmia aqui que eu... Por exemplo, a união faz a força, ou é melhor prevenir do que remediar. Perfeito. Então, é mais homeostática. Então, a gente consegue fazer uma mensuração através dos parêmios. É possível. E no extrafísico? Bom, se o intrafísico fala parêmia cosmoética, o extrafísico está ali, cosmoético. E se fala se o intrafísico está ali mais nosográfico, então o extrafísico você vai evocar sede. Você vai, e essa correspondência. Vai ter essa correspondência. Então o povo vai andar junto com você. E é bem interessante que as traduções dos provérbios também são muito comuns, né? Os provérbios eles passam de cultura em cultura, só que a predominância pode variar, como você... pode variar. O olho por olho, dente por dente mesmo foi traduzido para várias culturas, mas tem outros que é específico do local. Fala, a teoriologia, você coloca aqui a teoria da acomodação evolutiva e a teoria das urbanizações extrafísicas. Poderia ampliar? Tá, deixa eu chegar. A teoria da acomodação evolutiva é a teoria da acomodação quanto evolução. A pessoa está naquela situação acomodada. E a teoria da reurbanização extrafísica é mudar o pensene, mudar o bloco pensênico. Você pensar mais cosmoético, porque você pensando assim, você vai reurbanizar, você vai dar o exemplo, você vai estar ali como uma pessoa referência. E é aquilo que você falou antes, só juntando as pontas. Às vezes, a demonstração da reurbanização vem quando a gente melhora o vocabulário que ele estava falando. Você percebe isso, ela melhora, está se expressando melhor, com palavras mais positivas, cosmoéticas, ou pelo menos com maior lucidez ao utilizar essa... Eu queria parabenizar a Zaad pelo verbete. E o que eu vi, Zaad, você é formada em letras. Sim. Então, ainda há pouco o pessoal comentou, você viu alguma sincronicidade? Então, até para você colocar na tua autopesquisa, das tuas vidas passadas aí, a tua ligação com a linguagem, com a escrita, com a fala, né? Então, se prestar atenção no ditado popular,
né? E você ser graduado em letras agora. Fala por que você escolheu letras, por exemplo. E o que eu queria trazer aqui, quando eu vi o trabalho das pensatas, eu pensei, ai, que bom, né? Porque a gente vê tanta frase, e sempre me incomodou essas frases, ditados populares. E eu, na minha família, tenho um exemplo, infelizmente, do meu pai, que ele dizia, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. E assim, aquilo me incomodava muito. Então, eu vi o exemplarismo, né? Depois, quando a gente começou a entender um pouco de conscienciologia, como o exemplo fala mais alto, né? Então, vejo aí a tua frase ali na questionologia, né? Você, leitor ou leitora, já utilizou ditados populares na condição de desculpa para a autocorrupção, né? Então, eu achei muito importante esse verbete, dou os parabéns aí. Esse faça o que eu digo, não faça o que eu faço é a maior desculpa, né? É o que as pessoas mais utilizam para dar desculpa para, eu estou fazendo errado, mas você tem que fazer o que eu estou falando. Sobre a faculdade de letras, na verdade, a princípio eu queria fazer psicologia, porque eu queria entender tal, como é que funcionava o comportamento humano, eu ficava meio assim pensando. Daí, na época eu não tinha aqui faculdade pública, até hoje não tem, né? E daí eu não sabia esse processo do Enem, eu era adolescente, assim, não prestava muita atenção nas coisas da vida. Aí eu acabei fazendo vestibular para letras, né? Da UniOeste, porque falavam sempre assim, para você fazer faculdade de psicologia, você tem que ler bastante. Daí letras também tem que ler bastante. Então eu fiz letras. Eu pensei em fazer depois psicologia. Mas aí eu comecei a estudar linguística e eu achei assim o máximo. Linguística, sociolinguística. Eu gostava assim mais dessas matérias de linguística do que literatura. Então eu comecei assim a me interessar mesmo pelo estudo da linguagem. E eu me identifiquei muito, como se fosse que eu já tivesse estudado isso em outras vidas. Mas assim, puxando a orelha do pessoal de letras, o pessoal de letras, quando eu fui pesquisar assim no Cielo, nesses sites que tem artigo científico, é muita literatura ainda. O pessoal não está prestando atenção no estudo da linguagem. E tem pouca correlação com tem pouca correlação assim, com a linguagem, a cultura, assim, poucos estudos. Tem, sim, sobre sociedade, que nem tem Foz aqui, sociedade, cultura e fronteira, daí estuda a linguagem. Mas, assim, estudar as parêmias e fazer essa mensuração, eu fui ver, a única pessoa que eu fui ver que estuda foi o Valdo. Existe, assim, instituições de paremiologia, aqui no Brasil não tem nenhuma, mas, assim, de estudo das parêmias, só tem em Portugal. Aqui não tem ainda, acho que nada assim que estuda alguma coisa relacionada. É por isso que nós vamos criar essa IC de paremiologia, exatamente, para dar esse exemplo e fazer essa comunicação com a sociedade, né? E essa é a ideia. O grande travão é a comunicação, né? O trabalho, poder conseguir comunicar-se com os outros, seja o nível de cada qual for. Esse acho que é o maior desafio a nível evolutivo de cada consciência. Poder conseguir isso. E tem bem lógica que você esteja dando assim, relação entre linguística e conscienciologia. Para mim está tendo muito boa lógica, né? Assim, a conexão, né? Tem mais? Pois não. Ali na página 28, em polinomiologia. O que seria esse polinômio interiorose, apriorismose, neofobia, decidofobia? Tá. A interioriose é o pensamento provinciano, aquele pensamento pequeno, de interior, né? De interior, assim, né? E daí o que o pensamento provinciano leva? A preconceito. A apriorismose é o preconceito. A neofobia, quando você tem preconceito, você tem medo do novo. Então, isso é novo, essa parêmia cosmoética, eu não quero usar ela. E aí a decidofobia é você ter medo de decidir. Porque quando você tem um posicionamento, você decide sobre alguma coisa, você tem responsabilidade. É que nem aquela frase lá do filme do Homem-Aranha. Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Então, assim, quando você começa a decidir, começa a assumir, você tem responsabilidade. Às vezes a pessoa pensa no status, né, que aquilo dá, ou nas vaidades, e não pensa nas responsabilidades que aquilo exige. Perfeito. Então, eu acho que mais ou menos é isso que então diz você sobre vê que esse... existe uma relação grande, por exemplo,
onde a pessoa vive. Se a pessoa vive numa cidade muito interiorana, lá no interior, que não chega, às vezes, nada de comunicação, de novidade, a tendência da pensenidade é ir ficando também mais embotada, né? Mais paroquial, como se fala. Não. E o contrário também. Há uma tendência porque não há estímulo, né? Ela não tem ali a... Mas eu cresci em cidade pequena. Eu cresci num ambiente bem provinciano. Mas eu pensava diferente. Mas você é diferente. Mas a tendência não é essa. Então, a pessoa que nasce ali já diferente, ela já procura, às vezes, sair dali, ela procura se comunicar, pode ser infiltrada, exatamente. Então, o meio, né, vamos dizer assim, contamina muito a nossa pensenidade, a nossa manifestação. Quer falar mais alguma coisa? Não, ok, obrigada. Eu aqui. O segundo trinômio, você pode falar autocorrupção, autoficção, autoinércia, e o último, ações, reações e versões. Tá. Trinômio autocorrupção, é o que eu falei já, né? Você usar uma parêmia como desculpa, então você está se autocorrompendo. Aí criar uma ficção de que aquilo, porque todo mundo fala, você cria aquela ficção que se está todo mundo falando, então tá certo. É a voz de povo é a voz de Deus. Todo mundo está falando é porque não tem tanta anticosmoética assim. E daí a autoinércia é isso, você ficar estagnado, você fica repetindo aquele posicionamento que está, às vezes, ali arraigado em várias vidas e fica inerte quanto à evolução consciencial. E daí o trinômio, ações, reações e versões. Ações, você... por exemplo, chegar atrasado num lugar. A reação, aquilo que repercute ali, tanto no intrafísico quanto no extrafísico. Você vai assediar ali a pessoa que está te esperando, a pessoa que vai te levar, as pessoas que estão ali em volta de você, e mais as consciências que estão junto com elas. E daí, deixa eu ver, as versões, aí você ficar usando alguma coisa para justificar. Por exemplo, melhor eu estar aqui do que nem vir. Então, antes tarde do que nunca. Então, eu acho que isso explica esse trinômio aí. Que antepenúltimo, não, penúltimo, desculpa. Crendices, delírios, tradições. Essa questão dos provérbios populares está muito ligada a isso. É crendice, delírio e tradição. É tradicional porque passa de pai para filho, de geração em geração. Crendice porque a pessoa acredita naquilo e não refuta, e delírio é ficar viajando na maionese. A verbetógrafa, o que acha sobre como deve ser a nossa postura quando alguém comenta um ditado popular antievolutivo? O que fazer? Dependendo assim do meu grau de intimidade com a pessoa, eu tento esclarecer. Agora, se eu não conheço muito a pessoa, a gente tenta, sei lá, exteriorizar a melhor energia, que aconteça o melhor para a pessoa, mas... assim, sempre quando é possível é bom esclarecer. Você está usando isso de forma errônea. Isso não está sendo bom para você. Isso está evocando assédio. Tentar explicar assim, dependendo da pessoa, às vezes ela nem conhece a Conscienciologia, então tenta explicar assim de uma forma mais convencional. Agora, se ela quer, não precisa também fazer um estupro evolutivo, né? Se a pessoa quer ouvir aquilo e acatar, tudo bem. Agora, se não, deixa a pessoa, aconteça o melhor para ela. O que é? Aí o trabalho da linguística. A linguística ajuda demais nisso. Sim. Na página 30, o número 20, classista. Queria que você expandisse um pouco, porque eu vejo assim, um pouco de acomodação em quem usa esse provérbio, ameaça, enfim. Queria ver no teu ponto de vista aí como é que você... Classista. É mais fácil um camelo entrar num buraco de uma agulha a um rico entrar no reino do céu. É como se fosse assim, aquele jogo, assim, o rico é ruim, o pobre é bonzinho, aquele pensamento religioso de que os últimos serão os primeiros. Esse também é uma parêmia que eu deveria ter colocado aqui, vou até anotar. Né? Ficar pensando dessa forma, porque eu sou pobre, eu sou bom, ou a pessoa rica é malvada. Então é classista, né? Você ficar querendo diferenciar, não quer dizer, entendeu? Também tem pobre ruim, também tem rico ruim, e também tem rico bonzinho e pobre bonzinho. Então é relativo.
Na página 30, esse item 27, egocêntrico. Falem mal, mas falem de mim. É só explicar que, antigamente, a gente ouvia político falar isso. Hoje eu não ouvi mais. Falavam abertamente. Falem mal, mas falem de mim. E, bom, dá uma análise da coisa. Então, eu já não cheguei a ver assim, político falando isso. Até que hoje, você vê assim, que os políticos fazem até curso de como se comunicar bem e como você mostrar a tua vida para a sociedade para não as pessoas não terem uma impressão ruim de você e não dar desculpa para as pessoas falarem mal de você, porque daí isso influencia nos votos. Mas essa postura aqui eu vejo assim como bem egocêntrica. A pessoa quer chamar atenção, então ela quer chamar atenção de qualquer forma. Não pensa assim, se ela não está passando o melhor dela, ela acaba passando o que ela tem assim de trafares, e acha aquilo bom. Porque às vezes fica no marketing ou no imaginário, aquela pessoa está sempre na mídia e aquilo acaba ajudando. É o caso desses artistas, né, que sempre estão aprontando, sempre estão falando uma bobeira para estar na mídia. No caso do político, ele falava isso para ganhar mais popularidade e ganhar votos também. Quer dizer, fica mais conhecido mesmo falando mal. Então, pensando nisso, aquele Bolsonaro, ele sempre está falando besteira na TV e sempre está aparecendo. E sempre ganha a eleição. Eu acho incrível. Polêmico, polêmico. Pois não. Tem aqui uma questão para a verbetóloga. Se ela pesquisou alguma relação entre os provérbios e contos populares, principalmente fábulas, né? Em algumas culturas, aquilo que aqui é visto como provérbio anti-evolutivo, nós temos, principalmente em África, os contos populares, as fábulas, né? Não sei se ela fez essa ponte. Achei interessante, eu não fiz essa ponte, mas é bom você falar que eu vou pesquisar também, porque assim, eu estudei mais os casos brasileiros, né? E assim, não tem muita coisa relacionada com contos, mas interessante bom olhar, saber, né? Tem muita coisa de fábula e conto que no final tem o moral da história ali, tem uma mensagem, que aí pode ser mais positiva ou mais... Interessante, eu vou anotar aqui depois. Sobre provérbios que não necessariamente são negativos, mas que fazem evocações a ideologias ou condicionamentos deslocados, como, por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga. E, na verdade, se referem a uma questão de antecipação da pessoa. Não entendi a pergunta, mas comenta sobre isso, esses provérbios ambíguos que, às vezes, podem ser utilizados de diferentes pessoas. Ele quer dizer que, às vezes, apesar de estar evocando esse processo religioso, está falando da antecipação da pessoa, da pontualidade, pode ser positivo. Pode ser positivo, sim. Uma vez eu vi uma piadinha com essa Deus ajuda quem cedo madruga, que é assim, quem cedo madruga encontra tudo fechado. Quem acorda cedo está tudo fechado, não acha nada aberto. E fica com sono, né, o dia inteiro, né? Daí durante o dia fica com sono. Mas assim, não importa se ela invoca alguma coisa religiosa, se talvez para a pessoa aquilo é benéfico, ela pode usar, né? O que tem que ser visto é exatamente a impregnação que já existe do processo religioso nesses provérbios e na fala, né, das pessoas. É possível fazer uma correlação com determinadas culturas que foram colonizadoras do passado, ou é uma questão mais globalizada? Surge num determinado contexto histórico e aquilo se espalha para outros idiomas? Eu acho que tem contribuição dos colonizadores, talvez algumas prêmios que tenha que venham junto com os portugueses ou as pessoas que colonizaram o Brasil, e também tem ali uma cultura local. Então, as duas hipóteses podem ser válidas, porque pode tanto ser uma cultura local, a pessoa usar ali dentro de determinada localidade, como ter vindo de outros lugares. Por exemplo, o olho por olho, dente por dente, que nem eu já falei, veio de outro lugar e é usado aqui também. Professora Zaad, em teoriologia, primeira linha, o que é a teoria da acomodação evolutiva? Você já comentou, mas seria bom repetir. A teoria da acomodação evolutiva é isso, é a pessoa se acomodar, ficar numa situação de conforto, é pensar, deixa a vida me levar, vou empurrando com a barriga, e não pensar nas questões evolutivas, né? Ficar ali naquela situação, não vou mudar, fica assim mesmo, que o tempo cura tudo. Sobre isso que você acabou de comentar, os ditados populares evolutivos, eles existem? Os ditados populares evolutivos existem. Eu fiz uma lista aqui
de pensatas e ditados. Que nem ditados eu selecionei 11. Por exemplo, que para mim é evolutivo, tá? Talvez a união faz a força. É melhor prevenir do que remediar, que é a profilaxia. Devagar se vai ao longe, então não precisa ser ansioso, né? Você vai... antes calar do que mal falar, dizer para a pessoa fofoqueira. É melhor ficar calado do que falar mal de alguém. Não adianta, esse aqui eu acho engraçado, mas assim, para mim ele é cosmoético. Não adianta chorar o leite derramado, porque às vezes assim você acabou fazendo uma coisa errada e você fica se auto-julgando, se lamentando e fica ali em cima daquela situação e acaba não prestando atenção nas outras coisas da sua proex, assim. Você fica só se lamentando em cima daquele trafor, em vez de você tentar evoluir através do trafor, você fica ali só chorando, se vitimizando por causa do trafor. Depois da tormenta sempre vem a bonança. A mentira tem perna curta. De grão em grão a galinha enche o papo. A ignorância é a mãe de todos os vícios. Aí tem um chinês aqui que eu acho interessante também. Não há que ser forte, há que ser flexível. E a última é a dúvida é a sala de espera do conhecimento. Né? É muito Por exemplo, bom. quem ensina aprende 2 vezes, né? É positivo. Sim, isso. Também. Você vai ser a que mais vai saber de provérbios de todos nós, se você continuar estudando cada vez mais. Mas esse aqui é o começo da pesquisa ainda. Eu penso em aprofundar mais. Legal. Mas não. Oi, eu lembrei daquele provérbio, acho que é o provérbio que é assim, o professor abre a porta, mas cabe ao aluno entrar. Esse é bem legal, né? Também. Agora, eu tenho uma pergunta. Aqui na parafatologia, você colocou a assim antipática. Por que antipática e qual a relação com o provérbio antievolutivo? Assim, antipática, você fazer assimilação com consciex que tem o holopensene patológico. Né? Você evocar as consciências que têm o holopensene patológico. Então, você falar um provérbio anticosmoético, você vai chamar alguém uma consciência, uma consciex que é mais nosográfica. Então, essa é a assim, antipática. Tá, e eu acho que você já falou um pouco, mas se você puder expandir, na mesma página, ali na primeira linha, você fala o querer ensinar sem ser exemplo. Acho que tem relação com aquele... faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Sim. Né? Expande um pouco mais. O querer ensinar sem ser exemplo também tem a ver com faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Mas também eu pensei, quando eu coloquei essa frase aí, a pessoa que fica falando um monte de provérbios, achando que está transmitindo uma sabedoria, e na verdade está falando só besteira. Então, ela está querendo ensinar sem ser exemplo. Patologia, página 28, segunda linha. As máximas antievolutivas deixadas pelos grandes intelectuais. Essa é bem interessante. Eu peguei do DAC. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só procurar. Eu peguei do DAC o verbete proverbiologia. E o professor Valdo, ele seleciona 10 escritores e ele coloca as parêmias desses escritores e coloca a opinião dele embaixo. Se vocês, quem tem acesso ao DAC pode procurar na página 40. Quem não tem, quem está assistindo e não tem ali a oportunidade de pegar, pode procurar no site da Tertúlia, onde que tem os verbetes, vai na letra P e procura proverbiologia, que você vai achar. Aí você... Lendo ali, eu selecionei, acho que 3 escritores, né, que deixaram parêmias anticosmoéticas. Por exemplo, aí, Pitágoras, que era o filósofo grego. Eu vou falar aqui, daí eu vou falar que o professor Valdo fala. Se proferiste algumas expressões amargas contra o teu marido, lava a boca com lágrimas. Essa é a frase do Pitágoras. Lava a boca com o quê? Lava a boca com as lágrimas. Aí, o professor Valdo. A mulher moderna hoje, quando lúcida, já se libertou da escravidão ao esposo. A outra, eu não sei ler, Thomas Fuller, não sei falar, autor britânico. A frase dele. Maus são os ventos que não trazem proveito a ninguém,
Maus são os ventos que não trazem proveito a ninguém. Aí tem o que o professor Valdo fala. Naquela época do pensador, ninguém imaginava a existência da energia eólica. Victor Hugo, escritor francês. O casamento é o túmulo do amor. Aí o professor Valdo fala. O grande romancista não tinha qualquer ideia sobre o duplismo evolutivo. Então, tem 10 escritores. Quem quiser vai lá ler, procura lá. Mas é bem interessante, bem... Isso aí mostra a importância da escrita, de você... Ele sempre falava isso, né? Você não se arrepender de alguma coisa que você escreveu, pensar, isso que eu estou escrevendo aqui, daqui a 10 anos, como é que vai ser? 20 anos, 30 anos, será que eu vou me arrepender? Então, com isso, você tem uma criticidade no momento da escrita, né? Porque tem a cultura do tempo. Por exemplo, deu uma polêmica também com os livros do Monteiro Lobato, uma época, porque chamava a Tia Anastácia de negrinha, macaca, e a cultura da época era aquilo. E acabou que hoje a gente já não vê com os mesmos olhos que era visto naquela época. Então, às vezes, sei lá, quem sabe, a Concierge lá, Monteiro Lobato, ela não se arrepende por aquilo que ela escreveu, porque assim, você questionar, você não se posicionar e pensar no que é cosmoético, o que é o melhor para todos, na hora de escrever, vai ser muito positivo para as próximas vidas, porque daí você não vai deixar rastro negativo, né? Por isso que eu sou mais a favor da literatura científica do que da literatura convencional, porque você consegue ser mais, ter mais clareza, esclarecer mais. Sim, ser mais objetivo, né? Não deixar dúvida. Então, aí entra a gafe da indiscernimentologia, né? Porque você pega grandes intelectuais, às vezes gênios da humanidade, deixando parêmia aí super patológica. E que fica, né? O Pitágoras, mais de 2000 anos atrás, e a parêmia está aí até hoje, né? Eu queria perguntar uma coisa. Pois não? Zad, na página 30, o 10 e 11, eles são antievolutivos em quais sentidos? 30, 10 e 11, deixa eu ver. Anti-heterocrítica. Conselho, se fosse bom, era vendido. A 11, antilógica. O coração tem razões que a própria razão desconhece. A primeira, conselho, se fosse bom, era vendido. Às vezes você, por exemplo, muitas pessoas aqui nos cursos da Conscienciologia faz curso de campo, aí às vezes o EPICOM, alguma pessoa fala alguma coisa para ela que às vezes está escancarado, mas ela não consegue perceber. Mas aí ela tem esse posicionamento. Claro, você tem que sempre ter o princípio da descrença, mas às vezes tem uma coisa ali, um trafar seu que você não recicla e fica pensando nisso. Se o conselho fosse bom, era vendido. Eu não vou ficar indo no que todo mundo fala. Eu vou... Em outras palavras, um conselho pode ser bom, né? Um conselho pode ser bom. Uma conversa amiga, uma orientação, né? Pode ser positivo. Esse, o coração tem razões que a própria razão desconhece, eu também tirei acho que desse DAC, que é a pessoa não pensar de forma racional, pensar mais emocional, pensar com o psicossoma. E isso não é evolutivo. Você tem que ter mais mental soma, menos psicossoma. É que às vezes também as pessoas usam as imaturidades emocionais para justificar, né? Esse provérbio para justificar essas imaturidades. É um processo que eu tenho que sentir, eu fiz isso porque eu estava achando que era o melhor. Agir com o coração. Agir com o coração, com a emoção. Então, nesse aspecto é negativo. Eu queria fazer outra pergunta também. Não. Eu queria saber a sua opinião sobre até que ponto a frase tudo posso naquele que me fortalece, que na maioria das vezes se refere a Deus, e, entre outras, é fundamental e é importante para o sustento psicológico e emocional da pessoa. E quando o indivíduo se mantém estável por conta do ditado. Eu queria saber a sua opinião sobre até que ponto os ditados são realmente prejudiciais. Depende de como a pessoa usa esse ditado. No meu caso, eu acho que a pessoa tem que acreditar nela mesma. Ela é a pessoa que fortalece ela mesma. Então, investir nas reciclagens, você fazer o melhor que pode, dar exemplarismo, para conseguir evoluir na escala consciencial, na escala evolutiva da Conscienciologia. Escala evolutiva. Então, assim, depende de como a pessoa usa. Mas, assim, de qualquer forma, a pessoa pensar assim nela mesma, na consciência que ela é.
O que as religiões tendem a fazer é isso, é transferir para alguém, né? Terceirizar. Para algum É o processo de ser e terceirizão. tal. E a ideia é a própria pessoa assumir essa condição. Só sobre essa frase aí, tem uma outra parêmia que responde bem à questão da colega, que é ninguém evolui sozinho, né? Sozinho, em grupo vamos mais longe, né? Porque a gente tende a se transferir para os outros, né? E a questão da pessoa achar que ela pode ser independente, ou com Deus, ou com serenão, seja, não importa. Acho que ela em grupo, ela interdependente, ela vai mais longe do que... A responsabilidade principal é dela, mas ela está sempre junto com outras pessoas. Falar. Boa tarde, parabéns pelo verbete. Gostaria de que você falasse também sobre o princípio da descrença. Né? Quando a gente vê todos esses temas, a gente usar o princípio da descrença, o quanto isso é importante, não só em tudo aqui que a gente vê na Conscienciologia, e ver quanto que eu já vivenciei dessa situação, será? Como que eu reagi quando isso aconteceu? E que você fizesse uma casuística. Como que você conseguiu raciocinar e tomar uma posição diferente, sem se levar pelo pensene dos vocábulos. Quando eu vi essa frase do princípio da descrença, quando eu cheguei lá no IPC para fazer o meu curso, o primeiro curso CIP, e eu vi lá naquela plaquinha escrito: não acredite em nada, tenha suas próprias experiências, eu achei aquilo revolucionário, né? Assim, uma coisa assim de alto nível, porque é a gente pensar mais no que a gente experimenta, no que a gente vivencia, e deixar de, que nem o Valdo falava, não fique indo no bico dos outros, não fique indo na lábia dos outros. Então, para ajudar, essa é uma frase que ajuda você a refutar todas essas outras, toda essa lista que eu coloquei aqui. Então, assim, tenha suas próprias experiências, sempre, pensar sempre no que você experimenta, e não no que os outros estão falando, no que todo mundo fala. E com isso você consegue ter mais discernimento, né? Porque nós temos que nos apoiar na lucidez, no discernimento, naquilo que é racional. E aí, com essa criticidade, você repassando, por exemplo, esses e quaisquer provérbios, a pessoa vai ver, não, esse é positivo, esse é negativo, ela vai tendo a experiência dela baseada na cognição, na às vezes dela. Né? Ela começa a prestar atenção. Eu estou usando parêmia, anticosmoético, provérbio anticosmoético, eu estou me autossediando, estou assediando outras pessoas, porque a outra pessoa fica assim, como assim você está falando isso? Que nem eu ficava pensando, como assim achado não é roubado? Então, prestar atenção também, né, no que fala. Professora Zaad, ditados como tudo certo e nada errado, tudo junto e misturado, demorou, vamos cair para dentro. Bandido bom é bandido morto, são ditados que me parecem um tanto confusos. Os 3 primeiros me parecem neutros. E, na verdade, são mais formas de expressão, parece, Sim, né? é expressão popular. Mas esse quarto é dificílimo. Esse quarto é da bandidagem, né? Sei lá. Poderia comentar? Bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto. Às vezes até justifica assim, questões dessas sociedades que têm a pena de morte, né? Tem gente que usa isso. Ou, às vezes, assim... essas matanças que acontecem mesmo, né? Chacina. Fazer justiça com as próprias mãos, né? Isso não tem Você nada coloca a questão aqui dos 100 anos de perdão, né? Sim. Mais ou menos isso, né? A ideia, pelo menos, né? Se eu tô a indo ideia contra... é mais ou menos essa, mas de evolutivo não tem nada. As outras são neutras, né? São expressões populares. Então, gíria, alguma coisa assim. Mas essa bandido bom é bandido morto, não... Tá difícil, né? De defender. Professora Zaad, existe o ditado, quer ser rico, acorde cedo. Coitado do padeiro que acorda tão cedo e não é rico. Poderia comentar algo? Eu já vi isso no Face. Era assim, quer ser rico, acorde cedo. Daí tinha o padeiro lá falando que ele não tinha nada de rico. Mas assim, a pessoa não tem que pensar, eu tenho que ser rico. A pessoa tem que pensar assim, em como que ela vai se manter e tal. A ideia da expressão é do trabalho, né? Para valorizar o trabalho. Quem trabalha mais vai acabar chegando lá, vai acabar tendo seu dinheiro. Às vezes a pessoa acorda mais tarde, e a pessoa que trabalha tarde e noite? Perfeito. Zaad, mas o professor Valdo falava que intermissivista, acorda cedo, né? Então, às vezes eu não acordava cedo, não conseguia vir para mim, e eu ficava me perguntando, acho que eu não
eu fui embora do curso intermissivo, porque eu tenho uma dificuldade de acordar cedo. Eu sou uma pessoa que sou exemplarista nisso, eu acordo cedo. Desde nova eu sempre acordei cedo, porque eu estudei longe, eu estudava longe, eu tinha que acordar cedo para me preparar para ir para a escola. Então, assim, eu sempre me acostumei a acordar cedo. Mas talvez o professor Valdo falava isso para a auto-organização, para as pesquisas, né? Porque ele para tirar a pessoa da zona de conforto. De ficar, porque às vezes ele falava para você pesquisar as coisas no período anti-lucano. E acordar do ponto de vista multidimensional, né? Falava, o acordar não é só um terapia. É mais... Tem um ditado que talvez seja mais oportuno em relação a isso, ou até complemente, que é assim: quem chega mais cedo bebe água fresca. Que eu acho que é... Eu, quando tinha esse ditado, quem acorda cedo mais evoluída, eu tinha uma certa dificuldade, porque aí me acomodava, porque a minha família sempre me mimou demais. Mas aí quando eu vi quem chega mais cedo, aí isso me estimulou mais. Eu sou a mais velha da família, eu não fui mimada. Então, assim, não sei, a pessoa, obviamente, vai ter que ver cada caso é um caso, porque às vezes a pessoa trabalha à noite, daí tem que dormir durante o dia. Estuda à noite. Né? Então tem que ver, cada caso é um caso. Você tem que levar isso para a tua realidade pessoal. Perfeito. A mensagem ela vê se há algum nível de acomodação, né? Algum nível de autocorrupção. Essa que é a síntese aí dessa condição. Quem mais? Diz, Cris? Pode falar. Caracterologia, pode falar do item 2, antiassistencialista, e 4, antidemocrática? Tá. Antiassistencialista alegria de palhaço é ver o circo pegar fogo. Pimenta no olho dos outros é refresco. E a 4, antidemocrática. A sorte de um é o azar de outros. Antiassistencialista está claro, né? A pessoa não está nem aí para o outro, só pensa nela. A pessoa tem processo mais egocêntrico. Então, qualquer coisa que ela faça, ela não está pensando no que ela está fazendo de ruim para o outro. Fica pensando só no melhor para ela. E a antidemocrática, a sorte de um é o azar a sorte de uns é o azar de outros. Essa antidemocrática, ela é como se fosse que não tivesse ali a igualdade de todos, né? Então, às vezes acontece alguma coisa, a pessoa pensa que foi azar. Por exemplo, ontem a gente estava conversando, às vezes a pessoa vai comer um bolo, o bolo cai no chão, bem na hora que ela vai comer. Às vezes aquilo ia fazer mal para ela. Então, ela não pensa que tudo que acontece é o melhor que aconteceu para ela. Às vezes ela fica se lamentando, achando que é uma pessoa azarada. Eu mesmo pensava, né, há muito tempo, assim, eu sou uma pessoa azarada, nasci na condição tal, não sei. E depois, quando eu comecei a refletir, estudar, o que eu tive foi o melhor que eu pude ter e foi o melhor para mim. Às vezes, para reciclar alguns traços que eu trazia de outras vidas. Então, a condição que eu nasci ali foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Que bom. Obrigada. Rosádia, tem 2 livros de pessoas bem próximas de nós que têm títulos assim. Queria que você comentasse. Um chama-se Bem-aventurados Simples. E o outro livro é Sempre é Tempo, da professora Dalva Moren. O primeiro, você não sei se você sabe quem escreveu o primeiro. Não sei. O professor Valdo Vieira. É psicografia. Bem-aventurados Simples, na época dele espírita. Eu vou anotar, porque eu não li. Mas ele dá uma repaginada na ideia. Bem-aventurados. Se quiser comentar. É justamente isso que você comentou. Às vezes uma vida mais simples é a melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa naquele contexto, naquela história, naquela biografia, né? Tem aquele caso também que acho que ontem a gente estava conversando sobre aquela cozinheira, que era cozinheira do professor Valdo, do Chico Xavier, e que ela ficou muito tempo ali naquela condição de cozinheira, mas em outra vida ela tinha sido uma condessa que não usou direito, de forma cosmoética, aquela situação que ela estava ali. Ela decidiu vir naquela condição. Ela decidiu vir naquela condição, sabendo que ela estava naquela condição. Eu, por exemplo, não sabia. Então eu ficava me lamentando. Ou você não está lembrando. Mas agora que eu tenho mais lucidez, eu penso, foi a melhor coisa que aconteceu para mim. É porque esses desafios da evolução, consciente ou inconsciente, eles ajudam a ir moldando o temperamento. Então, às vezes, tem um temperamento muito, vamos supor, ou egocêntrico, ou muito vaidoso, ou muito perdulário. E aí a consciência vai evoluindo, ela se
coloca numa condição que ela fala assim, não, agora eu vou renascer como se fosse por baixo, numa condição totalmente contrária àquela outra que eu tive, para isso ajudar na minha educação consciencial. Então, essas condições vão ajudando na evolução. Tem uma lógica dentro da ceresis, mas o que acontece é que a gente não lembra. Perfeito. A ideia é exatamente recuperar essas informações. E o que ela colocou explicitando isso vem muito bem para a cultura da reflexão, porque a gente fica com mais tentando ver o que acontece realmente, né? Isso que você explicitou de coisas que aconteceram com você, que você acha que eram acordes à sua situação. Eu te agradeço, porque ajuda mais a abrir a cabeça de todos, né? De poder a gente refletir e ver, bom, vamos ver o que acontece, por que aconteceu, por que não aconteceu, o que tem a ver, né, comigo, o que não. Perfeito. Às vezes acontece também um acidente, alguma coisa com a pessoa que acaba... Por exemplo, tem um caso que eu estava vendo na internet esses tempos, que é um ex-Big Brother, eu acho que o nome dele é Fernando Fernandes. Ele sofreu um acidente de carro e daí perdeu o movimento das pernas, ficou paraplégico. Depois que ele sofreu o acidente de carro, ele começou a investir no esporte e ele virou atleta de paracanoagem. Uhum. Aí ele conseguiu ganhar campeonato mundial, assim, e deu uma reviravolta na vida dele. Aí em entrevista perguntaram para ele, o que você achou, como que ficou a sua vida depois do acidente? Aí ele falou assim que depois do acidente ele se tornou uma pessoa muito melhor, que antes do acidente ele era um idiota, né? Porque ele era todo modelo, bonitão e tal, e daí depois sofreu um acidente, teve que se adaptar a uma condição nova de vida. Mas ele começou a refletir. Perfeito. Ele foi refletiu, obrigado então ele viu que aquilo que aconteceu foi o melhor para ele. Então você vê, as coisas às vezes confluem para que ocorra isso, ainda não é o ideal, mas acaba sendo positivo para a pessoa se reeducar. É o mesmo caso que a gente estava falando antes. Às vezes renascer numa situação crítica com pessoas que às vezes a gente não tem tanta afinidade, ajuda nessa reeducação. Então é como se houvesse um remédio de várias doses, né, ou de diversos tipos. Desde um processo mais light, vamos chamar assim, até coisas mais impactantes, como um acidente, uma doença, uma coisa assim. E que bom que a gente renasce nessa situação e não lembra das outras vidas. Eu acho bom também. Tem um lado bom, facilita nas reconciliações. Perfeito. Agora, o ideal é quando a gente puder renascer, relembrar, né, e ajudar mesmo assim. Aquilo não causar nenhuma estranheza. Sim. Vamos. Professora Zaad, poderia comentar a cosmoética ou anticosmoética apresentada nos dois ditados abaixo? Primeiro, Deus não dá asa à cobra. Você sabe o que significa isso? Deus não dá asa à cobra. Eu não sei. Eu já ouvi esse ditado, mas assim, nunca pensei... Tem um pouco a ver com isso. Às vezes, pessoas em situações diferentes agem de modo também diferente. Por exemplo, você se imagina, nossa, se eu fosse aquela pessoa, eu ia nadar de braçada, ia ser o máximo. Então, aí a pessoa fala, Deus não dá asa à cobra. Tipo assim, eu não posso fazer nada, eu estou limitado aqui, entendeu? Mas se fosse se eu estivesse naquela situação, eu faria diferente. É o que a gente falou ontem na terceira tarde também. Para o professor Valdo é muito fácil ter parapsiquismo, não sei o quê. E às vezes não vê assim, a disciplina que o professor Valdo tinha, né? Exatamente, investir. Exatamente. Aí fica achando que é muito fácil, mas, claro, ele trabalhou isso várias vidas, mas ele ainda mantinha, não estava contente. A base é essa, exatamente. Então, a gente estava falando do local de onde a gente nasce, às vezes um local mais simples. Então, a pessoa que nasce ali, ela pode falar, nossa, Deus não dá asa à cobra. Se eu fosse a fulana que tem um pai rico, que deu tudo para ela, eu ia ser mais feliz. Então, essa condição. E aí, respondendo, pode ser cosmoético ou anticosmoético, mas, em geral, é uma falta de percepção... De autopercepção. Pessoal, exatamente. E outro quer café na cama, vai dormir na cozinha. Essa eu nunca ouvi. Essa eu não ouvi. Ou seja, vai se mexer, vai fazer o esforço de dormir, vai trabalhar, vai lá, vai ter o quentinho, né? Vai ter que se esforçar para isso, né? Acho que essa é a ideia. Achei interessante que a pessoa ficou incomodada aí com essa Deus não deu asa à cobra, porque às vezes também a pessoa está querendo uma coisa que ela não consegue e ela fica se questionando, por que eu não consigo isso, né?
E essa frase que incomoda a gente tem que pensar mais, né? Tem que chegar até... Se você não parasse para pensar isso lá na... Você não sairia esse verbete maravilhoso, né? Então, acho que a gente tem que pegar essas frases que incomodam a gente e levar para laboratório, para imersão. Sim, para autopesquisa. Até terapia, se for o caso. Tem uma parêmia que eu gosto muito, que eu sempre usei, que é assim, no único lugar que o sucesso vem antes do trabalho... O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Então, assim, se você quer êxito em qualquer coisa, vai ter que trabalhar muito. Agora, com relação a esse né, Deus não dá asa à cobra, também tem o outro lado, que é o patológico, né? Ou seja, a cobra pode... Se ela voasse, ela causaria muito mais danos, né? Então, a pessoa já nasce numa condição limitada, que é para não fazer tanta bobagem, né? Talvez seja mais... o lado cosmoético da coisa. Ou seja, se você nasceu num contexto, tem um corpo como você tem tudo, é bom primeiro perguntar, né? Isso deve ter uma razão de ser. Eu sou médico e acompanho, às vezes, muitas pessoas, principalmente mulheres, querendo mudar muito o corpo, ou querendo engravidar a todo custo. Ontem eu atendi, ontem, a pessoa com 45 anos, aí ela quer engravidar, aí ela começa a tomar hormônio, já tentou vários tratamentos. Então, às vezes, ela não percebe isso. Deve ter uma razão maior, né? E eu já acompanhei alguns casos que há uma tendência de complicar mais e tal. Então, esse freio que a biologia dá, ou que as circunstâncias dão, é bom a gente pensar. Quando que a gente deve insistir, quando que a gente deve ceder, né? Mas só uma coisa sobre isso também, tem um outro lado, né? Às vezes a pessoa nasce cobra e ela quer voar. E aí ela também não pode ficar assim, Deus não me deu asa, eu sou cobra, nunca vou voar. Compra um avião, sei lá, se vira. Não, exatamente, faz por onde, não né? É? Faz por onde, exatamente. Não ficar invejando, né? Exato, porque assim também a gente vê isso em termos de patologias, né? Dentro das pessoas que têm epilepsia. Algumas pessoas se vitimizam, ficam ali dependentes, a pessoa não faz nada para tomar autonomia na vida dela, e às vezes a pessoa que faz esse esforço, ela consegue. Então, né, você é cobra, mas se vira, quer voar, tem que fazer por onde? Se os meios são cosmoéticos, tá tudo certo. E aí sim, ela às vezes nasceu ali para ela conseguir até criar asa mesmo, mas por ela, cosmoeticamente, e não ficar resignada, que é o que você está falando. Resignação não dá. Na página 30, item 40, eu não sei se já foi falado, porque ali está a segunda, né? A mulher no volante, perigo constante. É só lembrar que todas as pesquisas que estão sendo feitas em várias épocas, consta que a mulher tem muito mais cuidado e dirige, vamos dizer, envolvido em menos acidente, melhor que o homem. E aqui se fala o contrário. O que você acha disso? Não, eu já vi até assim, piadas sobre essas pesquisas que falam assim, o maior incidente de acidentes de carro é por causa do homem, que dá a chave do carro para a mulher. Super preconceituoso. Se não fosse trágico, ia ser cômico. Mas é dessa forma, assim, que nem a mulher no volante perigo constante. Existe um preconceito por trás aí, porque algum tempo atrás a mulher não podia dirigir, não tinha essa liberdade para dirigir. Então, hoje, que a mulher tem mais liberdade, é mais independente, eu acho que isso já cai por terra. Mas ainda a frase ainda continua. Porque eu sou mulher, eu dirijo, e às vezes eu vejo assim que tem um certo preconceito, assim, às vezes você leva uma buzinada, né? Ou você está ali, acontece muito, e eu acho assim que é por causa que eu sou mulher, que às vezes eu estou passando lá numa rua e daí eu estou na preferencial, aí a pessoa que está ali para cruzar a preferencial, ela vê de longe que é uma mulher, ele pega e passa, entra na frente, geralmente é homem, então ele se aproveita, entendeu? É mulher, então se ela bater é porque ela é mulher. Acho que eles pensam assim, me dá na verdade, eu fico assediada com essa pessoa. Mas é um preconceito, assim, a gente vê aqui. Mas é um provérbio que vai contra os fatos até das pesquisas, que a mulher dirige com mais cuidado e bate Sim, o homem dirige mais rápido. Eu quero aqui, quero
parabenizar o Arlindo por falar isso, né? A gente sofre esse preconceito. Eu não vou dizer que eu sou uma motorista expert, mas eu percebo que os maiores riscos são os homens que fazem, às vezes. Né? Então, e realmente, as mulheres são mais cuidadosas. Uma outra estatística é quantas pessoas vão comprar um carro usado. Ah, é de mulher, então ela cuidou bem. Então, normalmente... Anda devagar e tal. Falar? Quero. Aqui na tecnologia, na página 28, se fala da técnica da evitação da cultura inútil. Como que você usa essa técnica e como que você se livra desses ditados assim quando aparecem para você? Essa técnica, como eu uso, eu penso sempre no princípio da descrença e sempre prestar muita atenção no que está falando, nessas informações que estão vindo. E qual que é a outra pergunta mesmo? Não, porque assim o ditado é muito rápido, né, de assimilação. Você está acostumado a escutar eles, né? Então, a gente tem que dar o contrário nessa situação, né? Quando acontece um ditado anticosmoético, como que você usa assim, o seu jeito de evitar que aquele ditado funcione para você naquele momento? Refutar, ver o sentido, se aquilo lá é negativo, se é positivo, se é negativo, se é anticosmoético, refutar, não usar, não inserir no meu vocabulário, né? Pensar sempre assim. É questão de rapidez de entendimento, então, naquele momento. Aqui também na página 28 mesmo, na última linha da fatologia, a importância evolutiva da comunicação cosmoética. O que a gente estava falando logo no começo, a comunicação cosmoética é você... Eu vou puxar para o lado da linguística de novo. É você conseguir se adaptar a qualquer círculo social e conseguir se comunicar bem, usando, daí vamos agora puxar para a Conscienciologia, palavras como cosmoéticas, sempre pensando melhor e falando melhor, né? Sempre mostrando o seu melhor. Então, é importante, a comunicação cosmoética é importante. O melhor caminho, então, para evitar essas questões da comunicação é o entendimento mesmo da linguagem. Sim, você sempre prestar atenção no que você está falando. Uma coisa que às vezes o pessoal não percebe, com aquela pergunta do vocabulário. Quanto mais a gente tem essa flexibilidade, né, de transitar pelos diferentes meios em função da linguagem, mais a gente dá facilidade para os amparadores nos acessarem. É como se o nosso banco de dados fosse maior. A informação vem como na telepatia. Ela vem no nosso cérebro. Para ela ser melhor compreendida, quanto mais sinapses nós tivermos, mais a coisa vai ser compreendida na sua totalidade. Então é muito comum, às vezes, a gente perceber que aquela informação que veio, eu pelo menos passo por isso, às vezes você não conseguiu abarcar a totalidade daquela informação, daquela mensagem. Então, o estudo do vocabulário, da linguagem, isso que a gente está fazendo aqui, ajuda muito no processo parapsíquico. É uma condição meio paradoxal, mas que na prática a gente observa que é fato. Nessa linha, então, Pedro, essas máximas, esses parêmetros, elas acabam contribuindo para o restringimento e para a pessoa ficar mais tosca ainda, né? Se ela vai ficando bitolada naquilo. Na hora que ela tiver lucidez, ela cai nessa condição. Agora, se ela domina todos os provérbios e tal... Se ela pegar uma pessoa que não raciocina, ela repete frases perfeitas, acho que ficou bem assim o recado da professora Zádia, no sentido de que, e você falou bem, que vai criando um holopensene, vai criando um gancho psicológico, daqui a pouco a pessoa não pensa mais, ela vai no automático. Eu ia até falar sobre isso. Aqui na elencologia ela coloca, a consciência procrastinadora, a consciência acrítica, desatualizada, imatura, fanática, né, autocorrupta, a consciência assediadora, autoenganada, egocêntrica, a consciência ignorante quanto à evoluciologia. Então, ela não percebe que aquilo que ela está falando tem uma repercussão não só nessa dimensão, né? Ela tem uma repercussão multidimensional e tem uma história por trás disso, né? E na masculinologia também, femininologia, ela coloca aqui o intelectual antagonista, o tradicionalista,
o demagogo, o belicista, o golpista, o aproveitador, o manipulador, às vezes usa, né? Pega a força do provérbio para manipular. O encrenqueiro, o apriorota, o alienado, o comodista, comunicador, aí vem o escritor e o marxista-dissidente ideológico. Então, acho que isso fecha bem essa condição, essa ideia. Mais alguma pergunta, pessoal? Sim? De caracterologia. O número 3, anticomunicativa, entrar quieto e sair calado, não seria neutra em ocasiões? Pode ser neutro, mas às vezes você entra numa situação, por exemplo, reunião de CE. Aí você entra, claro, você depende do contexto, né? Depende do contexto. Você porque às vezes pode ser o mais lúcido, eu acho. Eu vou entrar quieta e sair calada. Às vezes você está com um pensamento, você tem que falar alguma coisa ali e acaba não falando. Ou às vezes até em curso de campo, que você tem aquelas experiências, aí você não fala nada, fica quieto. Isso, e às vezes você está ali por vendo exemplo, tudo. o professor Valdo pediu para botar aquela recomendação lá. Não permaneça invariavelmente em silêncio aqui no tertuliário. O paracérebro é uma coisa preciosa demais para se desperdiçar. Então, em geral, né, a conduta padrão que se espera é essa interação. Você dá a sua opinião, vê as dúvidas, dá alguma contribuição aonde quer que a gente esteja, né? Mas, como conduta exceção, às vezes o melhor realmente é entrar mudo e sair calado. Vai depender de cada caso. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês aqui, os teletertulianos, e chamar os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 47 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Cristina, com o programa de evolução parapsíquico e extraterrestriologia. Boa tarde a todos. A Extracons anuncia a 3ª edição do curso PEP. É o Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestriologia. O curso está sendo lançado na modalidade EAD e presencial. Você que reside em outra cidade ou país tem agora a oportunidade de participar do PEP em tempo real pela transmissão online. As datas são dia 25 e 26 de julho e 1 e 2 de agosto de 2015. Posteriormente, serão lançadas edições do módulo complementar presencial nas cidades de Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Florianópolis, São Paulo, permitindo ao aluno o completismo do PEP-EAD. Aproveite a oportunidade de qualificação interassistencial com as verpons da extraterrestrologia. Para efetuar sua inscrição, entre em contato com o CAEC pelo telefone 045-3525-2652 ou contate-nos para maiores informações através do e-mail eventos@extracons.org. Contamos com a sua participação, as melhores energias e boa tarde a todos. Para amanhã, teremos o verbete Autorreeducabilidade Universalista, especialidade Autorreeducaciologia, e a verbetógrafa Miriam Kunz. Muito obrigado e boa tarde a todos.